Sim, senhor presidente. Em tempo de liderança, vereador Paulo Gaspar. Vereador Paulo Gaspar tem a palavra por até 5 minutos. 10. Tempo de liderança, desculpa, até 10 minutos. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Eu quero fazer um comentário sobre a fala do colunista da Checkmate, do Correio Popular, o senhor Carlos Cruz, e eu vou ler o que ele pontuou hoje na nota do Checkmate. Respeito, 3 pontos. O vereador Paulo Gaspar, do Novo, apresentou moção ao governador do estado e ao reitor da Unicamp para que instalem procedimentos investigatórios contra alunos que promoveram piquetes que impediram outros alunos de assistirem aulas. A Comissão de Legalidade da Câmara rejeitou a matéria, mandando-a para o arquivo. Pois bem, o vereador Paulo Gaspar, por não ter gostado da decisão da comissão, postou o assunto nas suas redes sociais, qualificando a decisão como vergonha, entre aspas. Vergonha mesmo é a atitude do vereador, que não respeita as decisões coletivas tomadas na casa, nem as opiniões contrárias ao que pensa. Precisa aprender o significado de colegiado, parlamento e o respeito que seus membros têm de ter pelas decisões majoritárias. Para ser respeitado, tem que inicialmente respeitar. Então eu quero lamentar as falas do senhor Carlos Cruz, que eu conheci outro dia aqui, num programa de TV junto com o vereador Major Jaime, falando sobre segurança nas escolas. Eu ainda não conhecia ele pessoalmente. E no debate ali concordamos praticamente em tudo. Me parece uma pessoa do bem. Já foi vice-prefeito, não acompanhava político. Todo mundo sabe que até poucos anos atrás eu era um analfabeto político. Então não acompanhei o mandato dele como vice-prefeito, nem como vereador dessa casa. Mas não parece que são observações de uma pessoa com tanta experiência política assim. Como que ele pode dizer que eu não respeitei a decisão da casa ou do plenário, da Comissão de Legalidade? Então, para quem não sabe o que aconteceu na última reunião, eu propus uma moção, assim como o colega Nelson Rossi já propôs, o vereador Peta também já propôs, no mesmo sentido, a greve da Unicamp. Tivemos um debate aqui, como sempre temos, de forma respeitosa com todos os colegas, no campo da ideologia, das ideias, sem atacar ninguém. E aí a Comissão de Legalidade pega uma moção onde eu peço ao governador do estado e ao reitor da Unicamp para que investigue com rigor aqueles baderneiros, vagabundos, que eu volto a repetir, que estão lá na universidade rasgando o dinheiro do pagador de impostos, para tacar o terror na universidade. Porque professor e servidor lá do IMEC, por exemplo, para entrar lá dentro da sala para poder trabalhar, nem para ter aula, não é? Para trabalhar, para pegar alguma coisa, tem que pedir permissão para vagabundo encapuzado lá. Aquilo ali está parecendo Cracolândia. Você entra lá, sofá impedindo a entrada de professor, no meio da porta, nego dormindo para todo lado ali, parece um monte de morador de rua, tudo pichado. É uma Cracolândia, uma verdadeira Cracolândia, né? Aí você fala, isso aqui é um lugar para estudar, para as pessoas estudarem. Aqui, que é a segunda melhor universidade do Brasil, é revoltante, não tem palavras para descrever esse cenário de terror que se transforma as universidades públicas, aquela sujeira, aquele desrespeito com as leis, com o pagador de imposto. Se fosse uma universidade particular, faça o que quiserem. Agora, o pobrezinho, o cara que está passando fome, está pagando essa baderna aí. Aí a Câmara Municipal, onde nós somos eleitos para representar a população, vem aqui e faz vista grossa para isso. Aí uma comissão de legalidade pega uma moção. Qual que é a ilegalidade que tem uma moção? Como é que a comissão de legalidade mata no ninho uma moção e não apresenta para o plenário votar? Isso é um abuso. Isso é um absurdo. A comissão de legalidade está votando o mérito da moção. Pode ser contra a moção, não tem problema nenhum. Mas pode para o plenário votar. Isso é um abuso. Isso é um absurdo. E isso se repete constantemente nessa casa, não é só comigo. Respeito. A gente é obrigado a respeitar. Os caras votam lá 5 milhões de fundo eleitoral, 5 bilhões, mais 1 bilhão de partidário, mais isso, mais aquilo. É vergonha todo dia nesse país aqui. É o legislativo, é o judiciário, é o executivo. É todo mundo rasgando a Constituição diariamente. E a gente tem que engolir, goela abaixo, pagar imposto aqui de país de primeiro mundo e não ter nada de troca. E a corrupção correndo solta. Transparência não existe, ética não existe. Temos que respeitar, temos que acatar. Porque se falar, se abrir a boca, vai preso. Agora, eu não sou obrigado a concordar com a decisão. Respeitei, não falei nada. Nem ia estar aqui hoje. Aí o cara me coloca na coluna Checkmate, questionando, assim, como se eu fosse um nada, né? Assim, você quer ser respeitado? Respeite. Não é muito estranho um cara que foi vice-prefeito falar isso. Então, não é só o vereador, não. Qualquer cidadão tem direito de não concordar com nenhuma regra, nenhuma lei. Escravidão já foi lei nesse país aqui. Então, só porque as autoridades determinaram, a gente tem que concordar, tem que ficar quieto.
A rede social de um vereador, de quem quer que seja, é uma extensão do mandato. E temos todo o direito de mostrar o nosso repúdio, a nossa vergonha por decisões que aconteçam aqui. Eu não ataquei ninguém ad hominem, eu não falei em nome de vereador nenhum. Eu falei que a decisão de enterrar uma moção na legalidade é uma vergonha. E sempre que tiver alguma injustiça, seja nessa casa, seja no município, seja no estado, seja no país, eu vou estar indignado e vou estar aqui falando contra essas decisões, manifestando o meu repúdio, a minha indignação. É dever de todo cidadão de bem se indignar contra injustiças, injustiça social, injustiça política, qualquer tipo de injustiça. Todo mundo sabe o que é injustiça. Então, senhor Carlos Cruz, não se trata de desrespeitar, se significa de não concordar. Respeitar, a gente respeita. Já falei inúmeras vezes aqui nessa tribuna. Não tenho problema pessoal com ninguém aqui. Ninguém. Toma um cafezinho com todo mundo, vamos bater papo, numa boa. Quando a gente sobe nessa tribuna é para falar sério. É para exercer o mandato, para aquilo que você foi eleito, é para jogar sério o jogo. Isso aqui é um jogo, tem que conhecer as regras. E a gente está fazendo aqui o nosso papel. Eu sou assinante do Correio Popular. Antes do senhor, nós tivemos aí, nesse mandato, o Tereza Costa, o Saviani, o Jari. O senhor deve ter entrado alguns 6 meses atrás, se não me engano. Inclusive com o senhor, falei aqui, nos conhecemos, me dou muito bem. Só que antes do senhor entrar, eu estava toda semana no Checkmate. Eu fui convidado no Correio Popular para fazer página de domingo de 2 folhas lá, falando de planejamento urbano, de visão de longo prazo para Campinas. A gente tem feito um baita de um mandato aqui, nesses 3 anos. Projeto com P maiúsculo. Eu não sou da base, mas, cara, eu trabalho mais que muito vereador da base aqui para ajudar o governo. Eu torço para o governo ir bem, eu torço para a cidade ir bem, eu penso na população. Centenas de projetos apresentados à administração, muitos deles o governo aprovou aqui como se fosse dele. Não tenho problema nenhum, eu não sou da base, mas eu jogo para a cidade, eu jogo para o governo para dar certo. Então, a gente fez muito trabalho bacana aqui, vereador Major Jaime com a gente, fez uma CPI aqui maravilhosa, comissões de população de rua, desburocratização, revogação de leis obsoletas, tem tanta coisa bacana para falar, aí o senhor vem falar uma coisa dessas daí. Então eu como assinante, eu sugiro que o senhor na coluna Checkmate fale mais de Campinas, porque é chato a gente chegar lá e ver Lula, Bolsonaro, STF. É um jornal de Campinas. Vamos falar dos vereadores aqui, tem muita coisa bacana para falar dos vereadores. É uma sugestão de um assinante aí. Então, só para terminar, senhor presidente, eu gostaria de lembrar a frase do Martin Luther King, que o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Juscelino, a mais vereador inscrito. Sim, senhor presidente.